Amém. Amém. Porque Ele vive, eu não devo mais ter medo. Porque Ele vive, você não deve mais temer. Eu, quando criança, eu fui uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Por exemplo, cachorro. Morria de medo de cachorro. Mas parece que eles sabiam disso, né? Eles sabem, não sabem? O que vocês acham? Eles percebem. Porque todo mundo passava, mas quando eu passava, tinha um cachorro lá na rua que sempre que eu passava, ele vinha atrás, não tinha jeito. Eu morria de medo de cachorro. E eu acho que eles percebiam isso, né? De noite, então, né? Morria de medo à noite. Lá em casa tinha um corredor grande, acordava. Quando eu acordava, eu tinha que ir ao banheiro ou tomar água, beber água, alguma coisa assim. Como aquele corredor era longo, né? Tenebroso, terrível. Eu tinha medo mesmo de tudo, né? De doenças, enfim. Eu nunca tive cachumba, mas eu via de doenças sérias na televisão, né? E elas não me amedrontavam. Mas cachumba, alguém falava de cachumba, eu morria de medo. Eu não tive até hoje. Nunca peguei cachumba. Mas quando criança, eu lembro que eu sonhava, tinha pesadelos terríveis sobre cachumba. Mas eu morria de medo mesmo, irmãos. Os psicólogos dizem assim: você tem medo de alguma coisa? Você também é medroso? Acho que quando criança a gente é mais medroso, né? Os psicólogos, né, eles dizem de uma forma geral assim, que você deve enfrentar seus medos. Que o segredo é você enfrentá-los. Você vai lá e, de uma forma sistemática, né, você vai gradualmente enfrentando todos os medos. E aí você vai vencendo, você vai se superando, vai sendo curado do medo. Mas se você já assistiu algum filme de terror, eu assisti vários já, a gente sabe que isso não dá muito certo. Sabe, essa história de enfrentar medo, enfrentar demônio, enfrentar seus fantasmas, nunca termina bem, né? Não é verdade? Você já viu esses filmes, né? Não dá muito certo, porque parece que é uma tarefa grande demais para a nossa alma. A gente nunca se liberta, né? Eu lembro quando eu era criança, eu olhava para o meu pai e aparecia algum barulho lá em casa, né? E a gente acordava assustado. Meu pai está sentado ali, meu pai levantava, né? Ele tinha uma cueca de perna comprida, como chama? Aquela cirola lá, aquela cueca branca, né? É cirola, né? Tipo um cuecão lá. Ele levantava daquele jeito e ele saía, ele ia lá fora e eu ficava pensando: nossa, como meu pai é corajoso. Ele vai lá, ele não tem medo que tenha alguém. E eu pensava assim: quando eu crescer, eu vou perder o medo. Quando eu crescer, eu vou ficar igual ao meu pai. Meu pai não tem medo e eu também não vou ter. Só que aí eu cresci. E aí? O que você acha? O que você acha? Será que eu tenho medo ainda? Será que nós temos? E você, né? Você é uma pessoa medrosa? Então, ô mãe, ô pai, vem aqui, tal, me ajuda. É mais ou menos assim. Mas parece que essa coisa de enfrentar o medo, de superar, não dá muito certo. Mas eu sempre lutei, né? Sempre fui de enfrentar, sempre fui. Quando criança, por exemplo, vocês sabem que eu gosto de assistir filme, né? Aí eu lembro por volta dos 10 anos, eu assisti Exorcista, né? Exorcista, é um clássico do terror, mas eu não fiquei com medo. Eu lembro de ter assistido, eu e o Mateus, a gente assistiu junto. De vez em quando a gente fechava o olho, né? Mas a gente assistiu. Mas teve um filme, né? Que eu dormi depois. Eu fiquei pensando: será que eu vou conseguir dormir à noite? Porque dormir era difícil, né? Apagava a luz, aí ficava aquele silêncio. Aí você ficava ali com você mesmo, com seus pensamentos, e aí você ia fundo, profundo. Aí o negócio pega, né? Aí eu ficava: não, será que eu vou conseguir dormir? Não consegui. E naquele dia eu dormi tranquilo, quando eu assisti Exorcista. Mas teve um filme que eu assisti na Supercine, que era onde passava filme na Rede Globo, né? No sábado à noite. Passou um filme que chama Numa Noite Escura. Esse filme, ele fala de uma garota que fica presa num mausoléu. E ela passa a noite lá, e gente, é uma noite aterrorizante. Eu morri de medo. Aquela noite eu não dormi. E eu fiquei... Aquele filme me marcou, né? Aquele filme me marcou profundamente. Eu passei a noite em pânico.
aquela menina ali naquele mausoléu, e de repente aqueles mortos, né? Aquele ambiente, isso sempre me assustou. A morte sempre me assustou. Eu sempre morri de medo da morte. Não só de morrer, desde pequeno eu morria de medo de perder alguém que eu amo, por exemplo, os meus pais. E meu pai às vezes demorava a chegar do trabalho e a gente ficava pensando, o que será que aconteceu? Na época não tinha telefone, não tinha como se comunicar, era difícil. E aí a morte e a morte de pessoas que a gente ama sempre foi algo pavoroso, terrível. E eu cresci, isso não melhorou, né? Com o tempo, vamos enfrentar, não dá para enfrentar isso. Quando a gente se vê diante dela, né, da morte, dessa situação, gente, não tem o que fazer. Não tem mesmo o que fazer. Você tem medo? Já adiantei, né? Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Quando a gente é mais novinho, parece que a gente não pensa muito nisso, né? Em morrer, mas nós morremos, eu morria de medo de perder alguém. Então a morte está sempre por perto, sempre presente. E cada vez que a gente cresce, na medida que a gente cresce, a coisa vai ficando cada vez pior. A Bíblia explica isso, né? A gente não foi criado para morrer. A explicação bíblica é essa. Nós não fomos criados para morrer. Deus colocou dentro de nós uma coisa chamada, que lá no Antigo Testamento está escrito Nefesh. Deus criou o homem e colocou nele Nefesh, alma que vive, alma vivente. Não dá para explicar muito bem, né? Porque aí fica duas coisas dizendo a mesma coisa. Deus colocou dentro de nós e a Bíblia mostra que Ele soprou dentro de nós, e então nós nos tornamos almas viventes, nefesh. Lá no Novo Testamento, quando no grego, eles vão usar, e todos os autores bíblicos, todos usam a expressão psique, alma. Deus colocou uma alma que não quer morrer. Deus colocou algo que não aceita a morte em hipótese alguma. Você vai lá, você estuda, você se prepara para ela, e você fica, não, eu vou enfrentar, eu vou me libertar, mas não adianta, a gente morre de medo da morte, não tem como sair disso, porque Deus colocou essa vida em nós. A vida que nós temos, essa vida consciente que nós temos, não nasceu por acaso, não veio, não é produto da evolução. Essa vida que vive em nós é algo que só tem explicação como originado por Deus, tem origem divina, veio de lá. E é por isso que a gente não aceita. Lá em Eclesiastes fala que existe algo como a eternidade dentro de nós e nós não conseguimos lidar com isso. A gente não entende. Aqui debaixo do sol, nós não conseguimos entender porque nossos corpos vão envelhecendo e a gente vai morrendo a cada dia, mas nós não aceitamos de forma alguma e isso povoa, né, os nossos pensamentos e a gente fica com medo, muito medo. Mas Jesus morreu e ressuscitou. A palavra de Deus diz para que depois disso a gente não precisa mais temer a morte. Você não precisa mais ter medo da morte, nem a sua morte e nem a morte das pessoas que você ama. Amém? Você teme? Você tem medo da morte? Será? Convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Eu acho que a gente tem um problema sério de entender esses textos que falam sobre ressurreição, sobre o reino de Deus. Ou a gente traz tudo para cá, né? Tem uma linha, né, da interpretação cristã que traz tudo pro chão, para a terra, para o pó, tudo debaixo do sol. A gente não consegue enxergar nada além disso. E a gente explica tudo, o reino de Deus aqui, muito humano. Tem outra linha, né, que entende o reino de Deus lá, o celestial, o espiritual, e não tem nada a ver com a nossa vida, não se relaciona com a nossa vida, não tá entrelaçada, né, com o nosso viver diário aqui.
É lógico que os dois estão errados. E nós precisamos fugir, né, dessas duas interpretações erradas. E quando a gente abre em Romanos, a gente fica pensando que... eu penso assim, que nós temos muita dificuldade de entender esses textos. A gente viu na semana passada, 1 Coríntios capítulo 15. Eu falei para vocês desses textos importantes. E aí eu abro aqui com vocês em Romanos 8. E eu fico pensando que, será que a gente tem condições de entender? Né? Será que nós vamos alcançar a verdade bíblica? Claro, por nós mesmos não. E é por isso que a gente conta com a orientação e a iluminação do Espírito Santo. Eu acredito nisso. Eu acredito que hoje é a oportunidade que Deus deu para mim e deu para você se libertar do medo da morte. Para você se libertar do medo da sua morte e da morte das pessoas que você ama. É o dia que Deus deu, a oportunidade que Deus está te dando para você dar esse salto de fé, né? Esse salto. Porque ressurreição é isso. Ressurreição é o que nós já conversamos. É esse chão onde a igreja pisa. A igreja de Jesus pisa em cima do chão da nova criação, da ressurreição. É a partir daí que flui toda a vida, né? E aí a gente explica todas as coisas. É o verdadeiro Big Bang. É aí que começa a nova criação. É a ressurreição de Jesus. E eu convido você, né, a olhar para esse texto, para esses poucos versículos, de novo, né? É um capítulo muito grande, muito complexo, né? Muito rico. Mas a gente vai prestar atenção em alguns aspectos aqui desse texto. Romanos 8, versículos de 11 em diante. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. O Espírito, se o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, habita em você, então, se Ele habita, algo precisa estar acontecendo desde já com você. É algo que não vai terminar nunca, né? Essa glorificação, esse processo de Deus em nós. Mas algo precisa acontecer. Se o Espírito de Deus habita, o mesmo que levantou Jesus, é o Espírito da ressurreição de Jesus, habita em vocês. Então os seus corpos mortais também vão viver. Eles serão vivificados por meio do Espírito. Eu queria que a gente pensasse assim, aqui está falando de corpo e de espírito, né? E nós fazemos essa confusão, a gente separa uma coisa da outra. Porque nós somos, a gente aprendeu lá na escola, e até na igreja, né? E nós pensamos errado, e está errado. Né? A gente pensa assim, que o espírito, ou a pneuma, ou essa é uma parte de nós. É uma parte de nós que quando a gente morre, vai embora. Mas que é uma parte de nós, assim, que precisa até se libertar desse corpo. É uma parte de nós, é a parte imaterial, a parte invisível, a parte espiritual. E a gente faz essa divisão. E corpo? O corpo é isso aqui que vai morrendo, envelhecendo, e depois vai para o chão e vai virar nada, vai desaparecer. Vai ser consumido, ele é corruptível, né? É isso. Então, existe o corpo e existe a alma. E Paulo está falando aqui, se o Espírito que levantou Jesus da sepultura habita dentro de você, então, esse mesmo Espírito, e ele repete, que levantou Jesus da sepultura, ele vai começar a atuar dentro de você. Ele vai atuar dentro de você de forma que o seu corpo mortal será vivificado. O seu corpo, ele não está falando da alma, ele está falando do seu corpo. Ele vai dar vida a seus corpos mortais. Então, a gente faz essa confusão, mas como a gente já falou, para a Bíblia não é assim. A alma não é uma parte de nós que vai embora. A alma não é um pedaço, o pedaço que é invisível, que é espiritual, que não é material, que é contrário da matéria.
Alma é o nosso ser, né? E aí, quando você vai para a palavra psique do grego, quando você vai para a palavra nefesh lá do hebraico, significa o verdadeiro Marcos. É o Marcos essência. É esse Marcos aqui. Esse Marcos. Lá em Coríntios, no capítulo, a gente viu no capítulo 15, mas segundo aos Coríntios capítulo 4, né? Fala lá que os nossos corpos vão se desgastando, sabe? A gente tem essa ideia, o corpo vai desgastando, mas no nosso interior, essa ideia do ser interior, esse ser espiritual, mas não é espiritual do contrário do material, é espiritual como celestial, que tem a ver com Deus, porque foi Deus que soprou, foi Deus que criou, é uma criação divina. Essa parte do homem, né? Não, vou dizer que não é parte, né? É o Marcos de dentro, é o Marcos interior, é o Marcos novo, é a nova criação. Esse ser novo, ele não dá para separar as partes. Eu queria que você entendesse isso. Aí Paulo fala para os Tessalonicenses: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, as pessoas que vocês amam, que já morreram. Na verdade, a gente precisa entender isso, e talvez os nossos medos, estejam ligados à falta de entendimento que a gente tem, né? Mas, entenda, alma, sou eu. A alma está aqui, é o Marcos de verdade, é o Marcos como Deus o vê, como Deus vê. Ele vê o Marcos e fala que Deus conhece o homem de dentro, sabe? E conhece o coração. O homem vê de fora, mas Deus vê de dentro. Deus não vê uma fumacinha, Deus não vê um fantasma, não é uma energia, não é uma coisa, não, é o Marcos conforme Deus vê, conforme do ponto de vista de Deus, né? Esse Marcos que não morre, não nasceu para morrer, que está aqui em agonia, preso, né? E muitas vezes preso a essa situação, maldição do pecado. E disso que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 7, e quem me livra do corpo desse pecado? E é difícil, e é uma luta, mas irmãos, pensem bem, sejam profundos nisso aqui. Eu quero convidar você a fazer isso, né? Às vezes a gente fica pensando, né? E essa conversa toda de ressurreição, eu fico meditando nisso, e isso é maravilhoso. Pensa assim, não sei se você já sabe, mas a maior parte das suas células, dos seus átomos, né, moléculas, sabe essa coisa básica? Seu corpo, você sabe o seu corpo, esse que está aí, né? Está aí com você. Então, esse corpo aí, você pensar, eu nasci com ele. Você não nasceu com ele. A cada 7 anos, por volta um ciclo de aproximadamente 7 anos, todos os componentes do seu corpo mudam. Você passa a ser algo novo a cada 7 anos. Não é só no espelho, né, que a gente vai lá e olha. Eu lembro, né, como eu era 10 anos atrás. E eu lembro de algumas pessoas aqui que eu conheço, né, há 10 anos atrás. A minha família e tal, né. E a gente era outra, e o nosso corpo era composto por outros átomos e moléculas, mas aí a gente vai comendo, aquilo que eu como, aquele bicho que eu comi, ou aquela planta que eu comi, de repente passa a ser parte do meu corpo. E todas as minhas células morrem, elas dão lugar a outras. Gente, é um negócio muito doido, essa coisa da vida. E os caras ficam querendo reproduzir isso em laboratório, mas eles não conseguem. Como é que pode? Eu era uma outra coisa, o meu corpo era uma outra coisa, era totalmente outra coisa, e de repente eu estou aqui, mas eu continuo o mesmo. Parece que tem um viajante aqui, né? Mas o corpo, e essa coisa das moléculas que vão se perdendo, vão morrendo, e vão sendo substituídas, parece que o que a gente chama de natural, não é tão natural assim. Eu queria chamar a tua atenção para isso. Quando a Bíblia fala que aqui, né? Vamos continuar lendo o texto aqui de Romanos. Portanto, irmãos, né, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Isso, a gente não está mais sujeito à carne, sujeito à carne e às leis que a carne se sujeitam, né? A carne está sujeita a essas leis. Nós não estamos mais debaixo delas.
É o que o apóstolo Paulo está falando. O poder que levantou Jesus da tumba, hoje habita dentro de você. E veja só, não estamos mais em dívida com a carne. Carne no sentido do ser que morre, do corpo mortal, do corpo que morre. Não é do material, é do que morre. É do mortal, é do que vai morrendo, e a gente sofre, a gente geme por causa disso. O verdadeiro Marcos, ele não quer morrer, né? Eu lembro do pastor Reginaldo, quem conheceu, ele falava, se alguém me vê dentro de um caixão, saiba que é contra a minha vontade. Se alguém me vê um dia dentro do caixão, ele sempre dizia isso aí, ele está certo. Ninguém aceita isso, a gente não vai aceitar. Porque lá, no fundo, antes do pecado, e por causa do pecado, é o que está escrito em Romanos, em Coríntios, e por causa do pecado vem a morte, e a força da morte é o pecado. É isso. E antes de tudo isso aí, havia a vida soprada por Deus, essa vida em nós, essa vida que vive, essa vida de Deus autoexistente, que agora colocou vida dentro de nós, e a gente precisa viver, e se relacionar e desenvolver. Versículo 11, né? Desculpa, irmãos, mais para frente, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados, né? Esse Espírito, no versículo 13, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. Porque os que são guiados pelo Espírito, eu queria chamar a sua atenção, muitas vezes a gente passa batido em cima desse texto. E quando a gente fala de ressurreição, a gente não lembra disso. Quando a gente lê isso aqui em Romanos 8, a gente fica pensando que é algo que acontece na alma, mas não é na alma. Está falando do Marcos por inteiro, é o Marcos completo. É o Marcos que agora, nova criatura, está sendo restaurado. E conforme a Bíblia promete, todo o Marcos vai ser restaurado, e todo o Marcos vai ser revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai ser sobreposto, né? vai ser coberto pela imortalidade. E como é que é isso? A ciência não explica, mas a ciência não explica quase nada. É isso que eu estou falando para você. Esse seu corpo aí, que você pensa que é natural, não é natural não. Tem nada de natural nisso. Tem algo maravilhoso na vida e na criação. Isso não pode ter sido obra do acaso, foi o Senhor. E é o Deus que não deixou a sua criação, Ele amou a sua criação e veio resgatá-la. E o Senhor Jesus, Ele se fez um de nós, para quê? Para ser um grande? Não, para morrer, exatamente, Ele veio para morrer. É isso que Ele fala, é isso que nós estudamos lá em Coríntios capítulo 15. Ele veio para colocar debaixo dos pés todos os inimigos do reino de Deus. Todos os inimigos vão ser colocados embaixo do pé de Jesus. Convém que Ele reine até que todos os inimigos sejam pisados. E aí ele fala no final, e o último inimigo é a morte. A morte é esse inimigo que precisa ser derrotado. O Senhor Jesus veio derrotar a morte, meus irmãos. A morte que mata os nossos corpos mortais. A morte que vem e consome, né, os nossos corpos. Essa morte foi vencida na cruz do Calvário, foi vencida em Jesus. Porque todos os que são guiados, eu queria chamar a sua atenção para isso. Você que recebeu o Espírito, você que é guiado pelo Espírito de Deus. Pensa assim, eu queria fazer essa comparação aqui, para a gente terminar. Sabe, a sua alma. Às vezes as pessoas pensam assim, a minha alma está aqui no meu corpo e de repente eu morro. E aí parece que foi embora, a vida foi embora. E é algo mais ou menos assim mesmo. Não sei se você já viu alguém morrer. Não sei se você já viu alguém que você ama morto. Mas você olha para aquele corpo ali, e aí você vê que tem alguma coisa muito errada naquilo. E cadê a pessoa? Parece que a pessoa foi embora. Ela não está mais ali. Parece que ali agora é uma outra coisa. E é disso que se trata. A alma, conforme a Bíblia chama, se a alma humana é capaz de dar vida para esse corpo,
e fazê-lo se auto-entender, né? Existir, pensar, ser. Se a alma faz isso com esse corpo, imagina o que o Espírito Santo de Deus pode fazer com você. É isso que Paulo está dizendo. Se o psique humano pode fazer isso com o seu corpo mortal, imagina o que o pneuma, o Espírito de Deus pode fazer quando ele entra dentro de você. Ele vai te renovar, e ele não vai deixar que os seus restos fiquem no chão. Ele não vai deixar. Como é que é isso? Eu não sei, mas ele vai fazer com que o Marcos levante Marcos com o corpo do Marcos, porque o corpo do Marcos faz parte do Marcos, é tudo Marcos. Tá certo? Essa coisa, a gente fica pensando que a vida espiritual e o reino de Deus tem a ver com ir para o céu ou inferno. E parece que tudo termina aí, a gente fica falando, não, eu não quero ir para o inferno, eu vou para o céu. Eu vou para o céu, mas gente, não tem nada a ver. O céu e o inferno é isso aqui, ó, é um ponto. É um estado intermediário, enquanto as coisas não são resolvidas aqui. Mas o propósito de Deus é lembra lá de Apocalipse 20? A cena final. A morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo. O inferno e a morte lançadas no lago de fogo. E depois, reino de Deus. Reino de Deus. Aí a gente entende onde está, ó morte, a sua vitória. Essa é a vitória da qual o Evangelho fala, meus irmãos. Eu queria chamar a sua atenção hoje. Você ouve falar no Espírito Santo, sabe? Espírito Santo, aquele mesmo Espírito pairava na face do abismo, sobre as águas, né? Entre o abismo e trouxe tudo à existência. O que não era, veio a ser, porque Ele é o Espírito de Deus. E Jesus, quando Ele olha para os discípulos, e Ele vai, então, a partir dali, estabelecer um novo tempo. Ele sopra nos discípulos, Ele fala, vão. Todas as coisas agora são novas. Vão lá, essa coisa do sopro de Deus, essa força vital, essa energia de vida, né? Que Deus, divina, tem que ser divina. O Espírito de Deus agora está em você, Ele age em você. E Ele garante aquilo que está acontecendo aqui dentro da sua alma. É por isso que eu não tenho mais medo de morrer. Não tenho, meus irmãos. Não tenho. Também não tenho mais pavor e medo de perder as pessoas que eu amo. Não tenho mais medo. Porque eu não sou mais ignorante acerca das coisas que acontecem conosco aqui. Eu estou entendendo, né, que Deus está trabalhando, né, o que está escrito lá em Coríntios 15. Se você continuar a ler esse capítulo 8 de Romanos, eu considero, 18, né, que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, degradação, não pela sua escolha. Versículo 21. E a própria natureza criada, então, será libertada da escravidão, da decadência em que ela se encontra. Versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, inclusive o meu corpo físico, inclusive eu, né? Eu em mim mesmo aqui. Pois nessa esperança fomos salvos, versículo 24. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma que o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nesse contexto, é o Espírito Santo trabalhando em você, te fazendo novo. As coisas velhas passaram, tudo novo, é nova criação, é novo Marcos, é o Marcos se renovando, o corpo mortal ele se desgasta, mas o Marcos de verdade ele se renova de dia após dia. Ele continua dizendo, da mesma forma, o Espírito nos ajuda. Essa oração, né, que tem gente que pensa que o Espírito te ajuda a orar pedindo alguma coisa, não tem nada disso. O Espírito de Deus está trabalhando em você agora. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele começa a trabalhar em você. E é Ele que vai garantir, é o selo da herança, né? É Ele que vai garantir que você seja completamente restaurado e glorificado. Sabemos que Deus age para o bem, né? Versículo 27,
27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito de Deus intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Deus age em todas as coisas para o seu bem. Se você foi chamado de acordo com o seu propósito, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, o mesmo corpo glorificado de Jesus. É isso que me aguarda, é esse o Marcos, é o Marcos sem mais a influência e a decadência da morte, mas é o mesmo Marcos, se renovando em Jesus. Aquele que não poupou, que diremos no versículo 31, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará um escolhido? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz essa lista maravilhosa, esse cântico bonito, tanto lá em 1 Coríntios como aqui, ele termina com essa canção, lá uma canção, aqui outra. Abre seu coração, meu irmão, abre o seu coração, né? O Espírito, você não recebeu o Espírito de temor, né? A gente passou aqui por cima, não li. Você não recebeu mais o espírito de temor, mas um espírito de filho, um espírito que guia você na direção de uma relação íntima com Deus, como um filho se relaciona com seu pai. É isso, é essa condução. Você recebeu um espírito, o Espírito que levantou Jesus da tumba. Esse Espírito, ele vai gerar em você uma identidade, e você vai se identificar como um filho de Deus, e ele vai te conduzir nessa direção. É ele que garante. O Espírito Santo em você, ele está trabalhando hoje. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, e ele usa todas as coisas. Tudo que acontece com você, tudo o que acontece com você, Deus usa, porque Ele está te preparando, Ele está te renovando, Ele está te vivificando, porque o objetivo dEle é te levantar da sepultura, e aí então você será o verdadeiro você. Amém, gente? Quem vai separar do amor de Deus? Uma vez na família, quem separa? Queria convidar você a buscar Deus em oração. Abaixa a sua cabeça agora.